Dizem que no princípio tudo era trevas, até que um dia fez-se a luz e criou-se o universo. Na literatura também é assim. E para chegarmos ao nosso momento atual, da modernidade, da pós-modernidade, nós precisamos passar por algumas fases de transição. E vamos falar hoje da principal delas, pré-modernismo. Então, se ligue após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o professor Raimundo Poeta e estou aqui para trabalhar hoje com literatura. A propósito, já se inscreveu no canal? Pois é, você tem que se inscrever e, claro, ativa o sininho e também deixa o like. Ajuda a compartilhar conhecimento. Vamos ajudar a nossa educação. E hoje vamos falar de pré-modernismo. Mas antes disso, a gente precisa entender o conceito do que é pré-modernismo, tá? E, logicamente, o prefixo pré, ele já vai te dizer que quer dizer que veio antes do modernismo. Vamos para o nosso quadro e a gente vai começar a entender mais ou menos essa bagaça para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, a gente percebe, a primeira coisa é entender que o pré-modernismo ele não é exatamente um movimento literário. Ele nada mais é do que um chamado período de transição, ou seja, um período de mudança. Esse período de mudança na literatura, ele vai ocorrer por um motivo muito simples, tá? Que é a questão da mudança que estava acontecendo naquele período ali entre o final do século XIX e início do século XX, tá? Ou seja, os autores eles ainda tinham aquela visão estética lá do passado, mas agora eles se propunham a vir com novas propostas temáticas. Eles se propunham a vir com novas ideias, justamente para poder discuti-las, trabalhá-las e ressignificá-las dentro de um conceito literário. Em cima disso, a gente começa a perceber alguns elementos que estão muito próprios desse período, como, por exemplo, um processo de grandes transformações que vai ocorrendo nas grandes capitais do Brasil, tá? São Paulo começa a se desenvolver, até então é uma cidade essencialmente rural. O Rio de Janeiro, que já era a capital do país, já era a cidade mais populosa do país, ela começa a ganhar cada vez mais importância em uma nova urbanização. E o mesmo vai acontecendo em outros lugares do Brasil, Recife, Salvador, Belo Horizonte, que acabava de nascer, né, uma cidade recém-nascida, e assim sucessivamente. A gente também percebe a questão do desenvolvimento da lavoura do café no Vale do Paraíba, e isso vai, inclusive, fortalecer o desenvolvimento da República no Brasil, já que vocês devem saber que em história vocês estudam a República do Café com Leite, onde havia ali uma disputa entre as oligarquias de São Paulo, café, e Minas Gerais, questão dos laticínios. É um período dominado pelas oligarquias, não só cafeeiras e laticínias, mas também em outros campos, como, por exemplo, o cacau na Bahia e principalmente a borracha lá no norte do país. Além disso, a gente percebe também que é um período de transformações sociais violentas. Afinal, está acontecendo muita mudança tecnológica, tá? A segunda revolução industrial, com seus bens de consumo, cinema, automóveis, telefone, fonógrafos, sabe? E tantas outras invenções, luz elétrica, descoberta da eletricidade como forma de transmitir energia, tudo isso vai fazer com que o homem nutra um fascínio muito grande nesse período de transformações. Claro, ele esperava que aquele momento fosse um momento em que o futuro viesse verdadeiramente para escancarar e transformar tudo o que eles estavam vendo ainda mais. Só que havia uma questão. O Brasil vivia naquele momento um período de transformação, né? O fim do Império, início da República, que no início se alimenta com uma grande esperança, mas que depois demonstra uma grande decepção, porque a República no Brasil ela prova ser apenas uma continuidade de todos os problemas sociais que nós vivenciávamos naquele momento. Claro, nós ainda percebemos até hoje. Beleza? Então, esse contexto histórico ele serve para amarrar um pouquinho, para a gente entender o que estava acontecendo naquele período. Que você tinha autores que ainda estavam ligados aos movimentos anteriores, períodos literários anteriores, só que
eles ainda tinham, dentro da sua ótica, dentro da sua ideia, dentro do seu pensamento, né, de um olhar contemporâneo do Brasil que quebrava justamente aqueles paradigmas que até então estavam instituídos socialmente. Então, esses autores, eles procuram analisar o quê? As figuras do povo, os homens e mulheres que compunham aquele país, que é que dava realmente aquela cor local, aquela identidade local, sem aqueles idealismos que haviam ali dentro do século XIX, ou sem aquelas visões extremamente, vamos dizer assim, importadas, que muitas vezes eram aplicadas aos modelos de comportamento brasileiro. Claro, a gente sabe que isso ainda é um período de transformação, e esses autores, obviamente, como eles vinham de uma formação anterior, é lógico que eles ainda transportavam caracteres que ainda eram vigentes no realismo, no naturalismo, no parnasianismo e no simbolismo. O mais importante é que essa geração, ela não serviu somente como um período de transição, ela serviu também como um período de inspiração, porque boa parte desses escritores, eles vão lá na frente, na história do Brasil, né, servir como inspiração e modelo para outros escritores, principalmente a geração de 30 e 45, porque eles vão trazer ali novas temáticas, né? Você pode, por exemplo, perceber muito claramente a influência da crítica social de Lima Barreto em escritores como, por exemplo, Jorge Amado. Ou você pode perceber também aquela linguagem extremamente científica e antilírica do Augusto dos Anjos, influindo, por exemplo, na poesia como João Cabral de Melo Neto ou então Manuel de Barros. Então você percebe claramente que houve aí uma transformação, uma ressignificação, uma mudança de pensamento e de perspectiva na literatura brasileira. E a gente vai falar brevemente aqui dos principais nomes desse período, porque são muitos, tá? E, obviamente, a gente vai falar daqueles que são mais destacados. Começando, obviamente, pelo Euclides da Cunha, né? O nosso amigo Corninho, para quem não conhece. O Euclides da Cunha, por acaso, para quem não sabe, ele foi morto, né, numa tentativa de lavar a honra, né? Ele havia sido traído pela mulher, a mulher se envolveu com um cara uns anos mais jovem, e na tentativa de tentar, né, lavar a honra, ele acabou morrendo. Pois é, dizem, né, todo castigo, enfim. Mas o fato é que o Euclides da Cunha tem uma característica muito importante na literatura brasileira, que é utilizar o texto jornalístico para aplicar as ideias do romance de tese. E ele vai fazer isso na sua obra principal, que é Os Sertões, que retrata um episódio que aconteceu aqui na Bahia, que colocou inclusive em xeque a reputação da República nos seus primeiros anos, e depois acabou servindo como uma forma de referendar a República para a população brasileira. Foi o episódio de Canudos, tá? E o Euclides da Cunha, como correspondente jornalístico, ele viu o conflito. Lógico, ele trazia uma visão de um homem urbano, de um homem do Rio de Janeiro, e com isso, né, ele trazia nessa visão uma caracterização bastante preconceituosa aos olhos de hoje sobre o nordestino, acreditando que aqueles povos estavam superando a situação em que eles se encontravam, utilizando daquele terreno como uma forma de vantagem para conseguir dominar o exército e, na verdade, muitas vezes criticando até mais o exército do que necessariamente elogiando o povo nordestino. E ele traz isso, inclusive, nessa passagem que a gente vê, que por muitos anos, equivocadamente, era dita como uma forma de elogio para o sertanejo, quando, na verdade, ela não é exatamente um elogio. Ela, na verdade, é uma forma de dizer, esses caras são tão miseráveis, tão desgraçados, que a única forma que eles têm de se superar é verdadeiramente lutando contra todas as adversidades possíveis que eles se encontram, né? E ele fala isso dizendo que os nordestinos são verdadeiros Hércules quasímodos, ou seja, eles têm força de operar maravilhas, mas são figuras tortas, feias, fracas, bastante inseguras, por assim dizer, né? E isso não me parece algo tão elogioso assim para Euclides da Cunha merecer tanta devoção do povo baiano, nordestino, né? Até porque ele não era lá um cara muito politicamente correto, seria um termo que a gente poderia adequar para isso, tá? Uma outra figura, também bastante polêmica, é Monteiro Lobato.
Tá, que obviamente nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito do Monteiro Lobato, das denúncias de que ele era racista, isso é verdade, os textos dele evidenciam muito racismo, um racismo escancarado. Tudo bem, você vai dizer, mas é o olhar do homem do século, do início do século XX, final do século XIX. Até certo ponto eu concordo e não concordo, por quê? Realmente era uma visão que ele carregava, mas o Monteiro Lobato era um sujeito problemático, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele escreveu uma aberração em 1927, se não me engano, tentando fazer um grande romance americano chamado Presidente Negro. E não pense que esse era um romance elogioso aos povos negros nos Estados Unidos, não. Era um livro que mostrava justamente que aquele confronto entre aqueles dois grupos políticos causaria uma desestabilização enorme nos Estados Unidos, ou seja, ele estava literalmente fazendo um texto de apologia, né, ao racismo. Sim, tanto que o livro ganhou um título depois chamado Choque das Raças, inclusive quando foi lançado aqui no Brasil, né? O livro é horrível, tá? Vou dizer para vocês. Mas não quer dizer que o Monteiro Lobato não foi importante. Óbvio, ele tem tanto é importante que está aqui. E a figura do Monteiro Lobato traz na literatura brasileira uma obra-prima que é Urupês, tá? Além, obviamente, da sua contribuição infinitésima para a literatura infantil, né, com as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também, obviamente, com o seu papel como editor no Brasil. Afinal, Monteiro Lobato é o pai da editora Monteiro Lobato e Companhia e depois se tornaria um dos sócios da editora brasiliense e participaria indiretamente também da Companhia Editora Nacional. E nesse livro Urupês, ele cria um personagem chamado Jeca Tatu. E Jeca Tatu, ele na verdade não é considerado somente um estereótipo do homem sertanejo, mas é considerado um problema. Ele diz que o brasileiro ele está muito mais próximo de um tipo como Jeca Tatu, que é um tipo oportunista, mas que na verdade tenta sugar o máximo possível daquilo que ele tem e não tenta evoluir em absolutamente nada, do que necessariamente ser um sujeito que vai crescer. E ele traz isso aqui, ó, nesse trechinho, quando ele mostra, né, que o Jeca Tatu, ele tenta a todo momento se dar bem, mas não se dá bem por custa dos seus méritos, mas por custa do seu oportunismo, de tentar sempre, de algum modo, tirar algum proveito, né, sugar das coisas. E isso faz uma relação, inclusive, com um título Urupês, porque o Urupês, para quem não sabe, é uma espécie de fungo que vive nas árvores, tá? E obviamente ele tem características nocivas, então ele meio que diz aí que o Jeca Tatu é meio que um P, sabe? Tá sugando ali a essência vital da árvore. Mas a gente chega também com um outro cara que é fenomenal, que é o Augusto dos Anjos, um poeta sensacional da literatura brasileira que merece ter sua obra revisitada. A gente vai ter vídeo aqui só para falar do Augusto dos Anjos. Uma literatura extremamente inovadora, que apresenta características textuais diferenciadas, uma literatura antilírica, com uso de termos científicos de decomposição, né, para poder fazer menção justamente a essa relação que ele vê extremamente pessimista da sociedade e que ficou marcada no seu livro Eu, a única obra que ele publicou, com o auxílio do seu irmão Odilon dos Anjos. E ele traz nesse poema esse texto, esse poema maravilhoso chamado Versos Íntimos, que ele dedicou ao seu pai. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra na boca que te beija. Nossa, professor, que homem nojento. Gente, ele está fazendo uma crítica extremamente impactante sobre a questão de como a sociedade lida com as pessoas, lida com os seres humanos. Então, Augusto dos Anjos precisa sim ser bastante revisitado
na nossa literatura. E para a gente terminar, eu trago, obviamente, um grande nome desse período histórico, né, que é o Lima Barreto, um dos escritores mais célebres, um crítico da hipocrisia, dos equívocos republicanos, né? E, obviamente, que sua grande obra é essa história quixotesca do triste fim de Policarpo Quaresma, que mostra ali um personagem que, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo povo brasileiro, conhecia os montes, conhecia os terrenos, os planaltos, tudo do Brasil. Queria instituir o Tupi-Guarani como língua oficial, deu ruim. Queria mostrar que nessa terra se plantando tudo dá, deu ruim. Foi querer defender Floriano Peixoto, foi preso pelo próprio Floriano Peixoto, deu ruim. E aí o cara tem uma catarse e aí percebe, cara, esse país me odeia. E ele deixa isso evidente nesse trecho. Todo o patriotismo que ele absorveu na vida, sua luta contra moinhos de vento, como o Dom Quixote, resulta um fracasso retumbante. E ele acaba sendo morto pelo próprio país que ele acreditava que amava e que era tudo na sua vida. Pesado. Meus filhinhos e meus amores, a gente falou de pré-modernismo e eu deixo para vocês aqui, portanto, um forte abraço. A gente se vê. Até lá, tudo de bom. Tchau.